A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos nós aqui para mais um vídeo de apologética. É um vídeo muito interessante, porque essa refutação que vou fazer nesse vídeo, vale a pena você compartilhar, vale a pena você se inscrever, indicar para seus grupos, principalmente para católicos. Compartilhe esses vídeos para católicos. Pessoas dizem assim: eu vou compartilhar esses vídeos para meus amigos protestantes. Os teus amigos protestantes, sabe o que eles fazem? É colocar mensagens nos comentários falando palavras de baixo calão, coisas sem futuro, não é? Porque herege é herege. Hoje eu quero refutar, eu vou refutar, porque eu ouvi domingo passado, em uma homilia, uma terrível heresia por parte de um padre da teologia da libertação em uma homilia. E eu quero aproveitar e quero também tirar o couro pelo sovaco, porque essa refutação vai também para as heresias protestantes mortalistas, isso mesmo. Vai para as heresias de crença mortalista, as seitas mortalistas. É isso mesmo que você está ouvindo. Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, eles afirmam, como esse padre, eu escutei dele, e porque ele é da teologia da libertação, assim ensina a teologia da libertação, que Deus irá instaurar seu reino definitivo nessa terra. Logo nós estamos vendo algo fraco e mentiroso. Logo nós estamos vendo algo que está contrariando o primeiro Papa, quando o primeiro Papa escreveu na sua bula papal, ou na sua encíclica papal. O próprio São Pedro, isso mesmo, o próprio São Pedro vai falar que o mundo que nós estamos vendo de agora, esse céu e essa terra que os nossos olhos estão vendo, será dissolvido pelo fogo. Ele vai citar, assim como nos tempos de Noé, o mundo foi destruído pela água, assim o céu e a terra de agora, que vós estáis vendo, será dissolvido pelo fogo. O que nós mais vemos é que pós-conciliar, pós-concílio Vaticano II, parece ter uma mudança de mentalidade a respeito da destruição do planeta. Ou seja, a respeito que o mundo se acabará, que esta terra se acabará. Não é? Logo nós estamos vendo uma contrariedade, se nós virmos o próprio catecismo do Concílio Vaticano II, vai dizer que o mundo passará por uma renovação. Pegando uma passagem bíblica de Jesus quando fala na renovação do mundo. Ora, quando Jesus fala na renovação do mundo, Jesus está citando espiritual e não material. Mas nós já estamos cansados de ver e de saber que a teologia da libertação e as seitas mortalistas batem numa tecla só em dizer que este mundo não vai se acabar. Ora, meus irmãos, tudo que tem começo tem fim. Só quem não tem começo e nem fim é o próprio Deus em pessoa. Deus não tem começo e nem fim, mas tudo aquilo que foi começado tem um fim. Tudo aquilo que nasce morre. Ora, Eclesiastes capítulo 3 diz: tempo de nascer, tempo de morrer. Logo nós vemos que todas essas heresias da teologia da libertação
e das seitas protestantes mortalistas, nós vemos que eles contrariam a encíclica do primeiro Papa. Porque Pedro é claro na sua encíclica: o mundo de agora que vós vedes, esse céu e essa terra, será dissolvido, ou seja, será queimado pelo fogo. E não é um fogo espiritual que Pedro está citando, porque ele arremete aos tempos de Noé, quando aquele mundo se acabou com água. Mas aí você pode me dizer: irmão Fábio, o mundo se acabou com água, tá certo, mas o planeta continuou. Será que não é isso que Pedro está citando? Se você tem aí uma pitadazinha, um salzinho no seu coração da teologia da libertação, possa ser que você venha a indagar dessa maneira. Diferentemente, você não pode comparar a água com o fogo. Se o próprio Pedro está dizendo que este mundo de agora que nós estamos vendo, céus e terra, será dissolvido, destruído pelo fogo, logo esse próprio Pedro vai dizer que haverá um novo céu e uma nova terra. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos ver: e eu vi a nova Jerusalém. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Ora, está fazendo referência à eternidade, a Jerusalém celestial do capítulo 12, versículo 21 de Hebreus. Achegai-vos à montanha de Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Logo nós estamos vendo que um novo céu e uma nova terra está fazendo referência, está mostrando para nós com nitidez, com veemência, que está falando da eternidade. Não se fala de um reino definitivo para todo sempre nessa terra, como afirma a teologia da libertação e algumas seitas mortalistas. Mas aonde é que eles encontram isso, irmão Fábio? Eles se apoiam em quê para falar essas heresias? Meus irmãos, quando nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, não se preocupe que o texto vai aparecer na tela, capítulo 1, versículo 4. Vamos ver aqui se é o verso 4. E comendo com eles, ordenou que não se afastasse de Jerusalém, representasse o cumprimento do Pai. Capítulo 1, verso 6. Põe na tela, diretor. Assim, reunidos, eles o interrogaram: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Verso 7. A resposta do Senhor. Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos em que o Pai fixou em seu poder. Vamos ver esse reino, que jeito é. Se é um reino material ou se é um reino espiritual. Versículo 8, vamos ver. Se é um reino material, como afirma a teologia da libertação e as seitas mortalistas. Vamos lá. Verso 8, vamos lá. Olha de que maneira será instaurado esse reino. Veja, esse reino já foi instaurado desde que o Senhor fundou a sua igreja. Veja só, olha só. Através dos sacramentos. Olha só, meus irmãos. É um reino espiritual. O reino, a igreja de Cristo, é o reino do céu na terra. A igreja do Senhor é o reino de Deus na terra. Ela não é deste mundo. Vamos lá. Verso 8. Continua na tela aí. Ó. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Olha agora, aonde está a catolicidade do reino espiritual de Cristo. E até os confins
do mundo. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, se nós pegarmos um versículo como esse, e se nós isolarmos ele do texto, logo aparentemente vamos ver que a teologia da libertação tem razão em dizer que o reino material definitivo de Cristo, um reino socialista, um reino materialista, um reino onde a igualdade social e a solidariedade prevalecerá, vamos ver que logo esse ensinamento, ele é diabólico, ele é satânico, ele não tem nada a ver com o que Jesus falou para com os seus discípulos. Porque pegar o espiritual e transformá-lo no material, isso é de uma satanês sem tamanho. Uma satanidade sem tamanho. Porque nós estamos vendo um texto que eles perguntam ao Senhor qual era a mentalidade de Israel. Qual era a mentalidade dos apóstolos? Era a mentalidade judia. Qual era a mentalidade judia? A mentalidade judia dizia que iria vir o Messias com espada de fogo, materialmente falando, e assassinar todos os inimigos de Israel. Essa era a mentalidade judia, de um Cristo, de um Messias materialista, de um Messias socialista, de um Messias político, de um Messias, um líder, como nós podemos ver hoje, que é o próprio Satanás. Mostrou a Jesus todo este mundo, disse: tudo isso é meu e te dou, se prostrar nos meus pés e me adorar. Então essa mentalidade judia ainda estava neles, porque eles perguntam: Senhor, por acaso agora que tu vais instaurar o reino de Israel, que tu vais com a espada de fogo matar os inimigos, em outras palavras, aniquilar Roma e todos os opressores de Israel e colocar o reino em primeiro lugar, um reino materialista? Jesus diz: não. Jesus, veja, meus irmãos, que na Bíblia da Ave Maria não tem um ponto quando termina o versículo 7. Tem uma vírgula para começar o versículo 8. Quer dizer que o versículo 8 é a continuação do versículo 7. Outra vez, põe na tela, diretor. Veja aí, ó. O versículo 7, ó. Respondeu-lhe ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos em que o Pai fixou esse poder. Veja, é vírgula para começar o 8, ó. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, vos dará força, sereis minhas testemunhas. Veja aí, volta para mim, diretor. Então nós estamos vendo algo claro, que o reino de Deus nesse mundo, ele é espiritual. Lembra que Jesus, na oração sacerdotal ao Pai, no capítulo 17 de João, disse: Pai, guarda-os na tua verdade, tua palavra é a verdade. Eles estão no mundo, mas não são deste mundo. Como eu estou nesse mundo, e não sou desse mundo. Meus irmãos, a Igreja de Jesus Cristo, fundada por ele, seu corpo místico, ela não é deste mundo. Um dia o Senhor virá buscá-la. Então logo nós estamos vendo que a teologia da libertação e as seitas mortalistas protestantes estão ensinando algo antibíblico. Estão ensinando algo diabólico. Estão ensinando algo que não pertence à verdade doutrinária da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou mostrar para vocês que esse reino não é deste mundo. Olha só. Quando eles pegam também o capítulo 23 de São Lucas, versículo 42, a Santa Tradição diz que aquele ladrão convertido na cruz chama-se Dimas. Quando São Dimas fala para Jesus em Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. Põe na tela, diretor. 42, olha só. E acrescentou, veja, o ladrão convertido disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Olha aí, veja, meus irmãos, na minha Bíblia abre aspas. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino.
Olha no 43 a resposta de Jesus, qual reino é, veja. Veja qual é o reino de Jesus. Meus irmãos, veja, a Bíblia pergunta, a Bíblia responde. Veja aí, ó, a resposta de Jesus, que reino é esse? Vamos lá. Respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Volta para mim, diretor, aqui, com todo carinho, com todo amor. Pacata! Aqui está. Qual é o reino de Jesus? E aqui está se falando de um reino ostensivo, perdão, de um reino visível. Aqui está se falando de um reino de Deus. Aqui está falando do novo céu e da nova terra. Que reino é esse? Qual é o nome desse reino? O paraíso. O paraíso é o terceiro céu. Então, meus irmãos, veja que aquele homem que está na cruz, ele tem a mesma mentalidade dos apóstolos do capítulo 1, que você viu comigo, versículo 5 a versículo 8. Aliás, versículo 6 a versículo 8. É porventura agora, Senhor, que vais instaurar o reino de Israel. Então a mentalidade de Dimas na cruz é essa. Quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Mas será que Dimas está com a mesma mentalidade dos apóstolos? Que era a mentalidade judia de um Messias devorador, de um Messias onde a espada ia rolar muitas cabeças? Será que a mentalidade de Dimas é essa? Não. Aparentemente parece em ser a mesma. Mas veja, ele sabe que Jesus vai morrer. Ele sabe que Jesus está na cruz e que ele e Jesus vão morrer todos os dois. Sabe que estão crucificados e que não tem escapatória. Então, Dimas está falando realmente do reino da eternidade de Jesus. Porque ele diz para o outro, este é Filho de Deus. Esse não tem nenhum crime. Dimas sabia, meus irmãos, quem era verdadeiramente Jesus. Por isso diz, Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Veja aí, isso mata, meus irmãos, toda a heresia mortalista. Isso mata, meus irmãos, toda a heresia teelistas, dos teelistas, ou seja, da teologia da libertação. Porque Jesus está afirmando algo aqui, juntamente com Dimas, que refuta todas essas heresias. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Veja, Dimas está dizendo, lembra-te da minha alma quando tu entrar no teu reino. E Jesus vai dizer o que para ele? Ainda hoje estarás comigo nesse reino. Ainda hoje comigo estarás comigo no meu reino. E que reino é esse? O paraíso. Esse paraíso é aqui? Não é aqui. Esse paraíso é onde? Na eternidade. Mas, irmão Fábio, você pode comprovar com a Bíblia que esse paraíso não é aqui? Vai que é o Éden, como diz as testemunhas de Jabá. Vai que é outra cidade. Vai que é outro lugar aqui na terra que a teologia da libertação descobriu e até agora não falou para ninguém. Meus irmãos, a própria Sagradas Escrituras vai dar uma resposta bem clara para nós. Repare que São Dimas disse, Jesus, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse, claro, ainda hoje estarás comigo nesse reino, nesse paraíso. Aí está. O paraíso é o reino de Cristo. Logo, meus irmãos, nós vamos ver uma coisa bem interessante aqui. Reino de Cristo é o quê? O paraíso. O paraíso é o quê? A eternidade, a vida eterna. Logo, nós podemos perceber uma coisa. Que Jesus vai dizer, voltando uma folha para trás, que no reino do céu, como nós vemos em Apocalipse, aparecer o termo altar, nós vemos que o Cordeiro está no altar, nós vemos que tem multidão, nós vemos que tem os anciãos que representam o sacerdócio, no livro do Apocalipse. Logo Jesus diz, no capítulo 22 de Lucas, voltando uma folha para trás, versículo 30. Põe na tela, diretor. Vamos pegar aí do versículo 29. Né? Diz assim, ó. Eu, pois, disponho o reino a vosso favor. Veja, Jesus está dizendo que dá o reino agora à igreja, meus irmãos. Veja que interessante, olha aí. Olha aí, ó. Eu, pois, disponho o reino a vosso favor.
assim como o Pai o dispôs a meu favor. Veja, vamos ver que reino é esse. 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Aí está. E vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Jesus disse que assim como o Pai colocou o seu reino em suas mãos, Jesus agora está colocando o reino nas mãos da igreja. São Padre Pio e tantos outros santos místicos afirmaram em dizer que a Santa Missa é o céu na terra. Ora, se a Santa Missa e se o reino de Cristo, que não é desse mundo, mas é do paraíso, logo nós vamos ver que sentar na minha mesa, no meu reino, quer dizer que está no céu, a mesa é o altar. Comer do meu pão, diz outra tradução. Logo, quando diz comer do meu pão, está se fazendo uma referência carne e sangue de Jesus Cristo. Mas logo também, meus irmãos, nós vemos outra resposta clara, do qual tira o couro pelo sovaco das heresias mortalistas. É quando Jesus responde para Pilatos, quando Pilato diz para Jesus, ele fala para Jesus agora eu não me esqueci o versículo, estava na minha cabeça o verso, que Jesus fala, então tu és, Pilatos fala para Jesus, então tu és rei, não é? E fala assim, sobre a questão de que sendo ele rei, um rei tem quem o proteja. Um rei tem seus soldados, tem o seu exército, né? Para protegê-lo. Pilatos disse, não precisa colocar na tela, não, diretor. Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus, não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso quem me entregou a ti tem pecado maior. Eu queria encontrar o verso que agora não encontrei, mas que você acha que você vai lembrar muito bem. Quando Jesus diz para Pilatos o seguinte: meu reino não é deste mundo. Que Pilatos diz, ora, Pilatos pensa no seu pensamento carnalista o seguinte: ora, se esse homem é rei, cadê os seus súditos? Cadê o seu exército? Que não veio para defendê-lo. Jesus disse, se eu quisesse, Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Logo o Pai enviaria uma legião de anjos para me defender. Mas quem me entregou a ti, é mais ou menos isso, né? Tem, como nós acabamos de ver aqui, tem pecado maior. Pois é. Então logo nós vemos Jesus dar esse testemunho de Pilatos, meu reino não é deste mundo. Logo nós vemos que nós vimos aí, esse terceiro céu, esse reino de Deus, o terceiro céu faz parte do reino de Deus. Nós vemos que a Bíblia Sagrada mostra 3 céus para falar do reino de Deus. Nós vemos também no capítulo 8 de Atos de Apocalipse, dos versículos 1 ao versículo 3.
subir as orações com incenso de um altar para outro altar. Nós vemos que o livro do Apocalipse apresenta 3 altares, como fosse 3 céus. O altar onde estão os salvos, cantando e louvando com palma na mão. O outro altar, aonde está os 24 anciãos e os seres vivos. E o altar supremo, aonde se encontra Deus. Então nós vemos que a Bíblia fala em 3 céus. Sabemos que a eternidade, ela é composta de vários céus. Há também aqueles santos que são chamados santos de 7º céu. Mas esse 7º céu não seria um 7º lugar na eternidade. Esse 7º céu não indica um 7º lugar na eternidade. Mas esses santos e santas de 7º céu significa que são santos que foram muito mais espirituais, que foram muito mais sábios, que foram muito mais santos do que os próprios outros santos. De uma misticidade, de algo místico, misticidade é algo herético, mas que foram grandes místicos. E que realmente viveram uma santidade completa. É o caso de Santa Cecília, Santa Filomena, Santa Teresinha da Menina de Jesus, Santa Teresa de Lisieux e tantos outros. Perpétua e Felicidade, Águida, Inês, Luzia, Bárbara, são chamadas santas de 7º céu. Esse 7º céu que atingiram um 7º degrau, atingiram uma 7ª janela de conhecimento profundo em que poucos são capazes de compreender e de entender verdadeiramente o reino de Deus em suas vidas. Olha só, meus irmãos, São Paulo vai debulhar tudo isso para nós, em poucas palavras, vejam só. Veja que Dimas fala, então nós estamos refutando aqui as heresias mortalistas e a teologia da libertação que fala que o reino de Deus verdadeiro vai ser nesse mundo. Veja só. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4, São Paulo diz perfeitamente, entendendo o que acontecera na cruz com Dimas e com Jesus, que o reino de Deus é o paraíso, é a eternidade. O reino de Deus é composto de 3 céus, biblicamente falando. Tá? Biblicamente falando. Não estou falando em termos de tradição, estou falando em termos bíblicos. Põe na tela, diretor. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 em diante. Vamos lá. Olha o que São Paulo diz. Conheço um homem, esse homem é ele mesmo. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Peraí. Paulo disse que esse homem foi arrebatado ao 3º céu. Eu vou provar para você que o 3º céu é o paraíso. Veja só. Versículo 4 está a resposta. Veja aí. Ó. Versículo 2, vamos pular para o versículo 4, diretor. Olha só. Foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido ao homem repetir. Volta para mim, diretor. Pacata! Então, meus irmãos, aqui está. Então, logo nós estamos vendo que Dimas diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus diz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o reino de Jesus é o paraíso. E Paulo diz que o paraíso aqui é o 3º céu. Então, o 3º céu é o paraíso. Algumas seitas protestantes dizem que o paraíso se acabará na vinda de Jesus. Meus irmãos, que heresia! O paraíso faz parte da eternidade, faz parte do céu. O paraíso, não é? Você sabe que Deus fez tudo aqui na terra conforme a eternidade, né? O paraíso terrestre semelhante à eternidade. Então logo nós vamos ver que esse paraíso é uma referência à eternidade. Paulo chama esse paraíso de 3º céu, ou seja, faz parte da salvação eterna. Ficou claro que essa heresia da teologia da libertação, que o reino nessa terra de Cristo será eterno, que isso é mentira, que isso é heresia, é mais uma heresia da teologia da libertação e das seitas protestantes mortalistas? Vocês estão vendo
que a mentira tem perna curta e que a própria Bíblia Sagrada refuta essas heresias, cortando o mal pela raiz, arrancando a erva daninha pela raiz. Ficou claro, meus irmãos? Tá óbvio? Então, se ficou claro para vocês, é que nem nosso irmão Adonias diz, irmão Fábio, só não entende quem não quer. Mas foi claro demais o vídeo. Certo? Não esqueça aquele like, se inscreva, promova a apologética. Deus abençoe a todos, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre verde.